O Botafogo enfrenta amanhã o Estudiantes em La Plata. O jogo vai ser às 21h30, horário de Brasília. O Botafogo tem os mesmos 3 pontos do Estudiantes no grupo A da Libertadores da América, que é liderado pela Universidade de Chile, com 6 pontos, que, surpreendendo a todos, venceu os 2 primeiros jogos. Venceu o seu jogo contra o Botafogo e venceu o seu jogo fora de casa contra o Estudiantes. Botafogo vem de uma semana muito conturbada, péssimas atuações, onde a torcida do Botafogo consolidou o entendimento de que o Renato Paiva é um cara que, infelizmente, não terá vida longa. A diretoria, por sua vez, convicta no seu scout, convicta nas suas análises, blinda o Renato Paiva da pressão externa e quer dar vida longa ao treinador do Botafogo. Botafogo, sábado, enfrenta um Fluminense que não ganha do Botafogo há muitos anos, há mais de 7 jogos o Fluminense não consegue vencer. Botafogo, que tinha no Atlético Mineiro um freguês, perdeu a final da Libertadores com 1 a menos, aquela coisa, o Botafogo com 1 a menos, né? E o Botafogo vai empilhando resultados ruins e perdendo os seus favoritismos em clássicos que, bilateralmente, o Botafogo entra para ganhar. Ele já entra alugando um triplex na cabeça dos adversários, mas a equipe do Renato Paiva hoje é tão frágil que a gente perde aquela vantagem psicológica pré-jogo, porque o Atlético Mineiro entra contra o Botafogo com as pernas tremendo. E hoje o Atlético Mineiro sai do jogo grandão. E eu tô vendo esse roteiro se repetir contra o Fluminense ali na frente. Vamos analisar o Botafogo do ponto de vista dos números do Renato Paiva e da análise que o André Rizek traz sobre o Botafogo, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu tô aqui todos os dias trazendo para você 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regata. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo, que seguem o Glorioso aqui no YouTube, em todas as redes sociais. E, claro, venha fazer parte da nossa família, porque aqui eu vou mandar o papo reto, aqui eu não vou ficar te enrolando como em alguns lugares aí você é, beleza? Aqui a gente fala o que deve ser falado. Portanto, larga o dedão no like aí para me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense os conteúdos do canal do Manel. Vem comigo aqui, ó. Essa arte traz o Renato Paiva como tendo o pior início entre os últimos técnicos do Botafogo. Aqui você tem um quadro comparativo entre Renato Paiva, Arthur Jorge, Bruno Lage e Luiz Castro. Da direita para a esquerda, ou seja, do mais antigo para o mais recente, você tem o Luiz Castro com surpreendentes 80% de aproveitamento nos primeiros 7 jogos. E por que 7 jogos? Porque esse é o número de jogos do Renato Paiva pelo Botafogo. Foram 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. O Bruno Lage, por sua vez, teve 61% de aproveitamento. 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Tenho certeza que muita gente gostaria que o Renato Paiva tivesse pelo menos o mesmo desempenho em pontos do Bruno Lage. Eu, por exemplo, trocaria fácil esse 38%, que é a campanha de rebaixado, pelos 61% do Bruno Lage. O Arthur Jorge, por sua vez, diferentemente dos outros 2 co-irmãos portugueses, ele não tem nenhum empate. Foram 5 vitórias, 2 derrotas, 71% de aproveitamento. E aí você chega na tragédia que é o Renato Paiva. 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E é diante desse desempenho horroroso que nós vamos para La Plata amanhã, levantando as mãos para o céu, rezando para que os deuses do futebol voltem a iluminar o Botafogo em busca de 3 pontos. Porque nesse momento, a situação se tornou tão caótica, tão dramática no Botafogo, que você não está nem mais esperando ver evolução no time do Renato Paiva. Você só quer ver resultado. O Botafogo precisa somar pontos. O Botafogo corre um sério risco. Eu não digo de ficar fora das oitavas de final da Libertadores, porque quem fica em terceiro na fase de grupo, joga um play-off contra um time da Sul-Americana. E o cara bobo, eu não acredito que vai ter força para empurrar o Botafogo para a 4ª colocação. Mas isso nada tem a ver com os méritos do Renato Paiva, que muito pelo contrário, ele quase se enrolou contra o cara bobo.
Ele foi resolver o jogo lá aos 80 minutos de jogo, com um gol na cagada do Patrick de Paula. Coisa que vai acontecer a cada vez que o cometa Harley passar pelo planeta Terra. O Botafogo tá mal, gente. O Botafogo tá muito mal. E muito me preocupa a posição da diretoria de blindar o Renato Paiva, ao invés de responsabilizá-lo por aquilo que nós estamos vendo, que é um bando, uma zona dentro de campo. O Botafogo não demonstra evolução. Não demonstra evolução. O time ofensivamente vai mal, as jogadas são, assim, basicamente o time vive de chuveirinho na área. O Igor Jesus até é um bom cabeceador, mas ele não é um Verratti da vida, ele não é um Jardel, ele não é o seu principal atributo. Você vê que o Botafogo não consegue jogar aproveitando as melhores características dos seus jogadores. O Botafogo tem 2 pontas nulos, Matheus Martins não está jogando rigorosamente nada, o Arthur não está jogando rigorosamente nada, e só agora, no contra o São Paulo, é que ele resolveu botar o Savarino como camisa 10, que até então ele insistia na teimosia e burrice dele de botar o Savarino na ponta esquerda e botar o Patrick de Paula como camisa 10. Quer dizer, ele prefere recuperar o Patrick de Paula do que ganhar campeonato, porque com o Patrick de Paula ali ninguém vai ganhar campeonato nenhum, né? Enfim, o trabalho dele é muito ruim, tudo isso nós sabemos. O André Rizek fez uma análise muito boa sobre o Botafogo, que eu vou trazer aqui para nós refletirmos. O Rizek disse que crê que o Botafogo perdeu 2 jogadores insubstituíveis. Hoje não enxergo brigando pelo título. Eu não acho que isso seja totalmente verdade, embora eu concorde com o André Rizek. Eu não acho que Luiz Henrique e Almada sejam insubstituíveis. Essa é a minha real opinião. Eu acho que o Botafogo mandou mal na janela. É diferente. Se o Botafogo tivesse trazido o Bitelo e tivesse trazido o Wendel agora, no começo do ano, talvez o Botafogo ainda assim não estivesse tão bem com eles quanto estava com Almada e Luiz Henrique. Ok. Mas eu tenho absoluta convicção no que eu vou dizer. O nível estaria muito acima. Portanto, não se trata de substituir jogadores insubstituíveis. Se trata de acertar na janela contratações de jogadores que não permitam que o desnível seja tão grande. Da forma como foi a janela do Botafogo, uma coisa horrorosa a janela do Botafogo. Dos contratados, sinceramente, até agora, eu só estou vendo o Jair jogar bola. O resto é do time do ano passado inteiro. Só o Jair eu estou vendo jogar bola. O Arthur, por exemplo, não me disse a que veio. Ninguém disse a que veio. E que pese o Davi Ricardo ter feito uma boa estreia, apesar da sua expulsão, que foi muito mais ocasionado por um erro de passe do Gregory, né, que deixa ele ali vendido, ele precisa parar a jogada para não ser... Enfim, precisa parar a jogada para não tomar um gol, né? E acaba expulso. Que culpa que ele tem? Ele precisou parar a jogada, você está entendendo? Então, assim, é complicado. Mas vem aqui para o André Rizek. Opinião dele, tá? Eu acho que tem uma diferença para os times de Luiz Castro, para os times do Luiz Castro e para o time do Arthur Jorge no ano passado. Eu acho que o Botafogo, por causa das perdas, e ontem não tinha Bastos nem Alexander Barbosa, a zaga titular sendo Jair e Davi Ricardo não estão nos níveis dos titulares. Isso aí eu vou concordar com ele. O Alexander Barbosa se sente incômodo, tal, aquela coisa toda. Graças a Deus, a informação já não tem nenhuma lesão constatada sobre o Barbosa. Ele vai para La Plata para tentar aí levantar as mãos para o céu, né? Rezar por essa vitória. Mas fato é que o Barbosa e o Bastos saindo, Jair e Davi Ricardo não é a mesma coisa. Ainda não. Inclusive, o Jair eu vejo como um jogador que pode ter potencial lá na frente. Acho que está muito abaixo hoje do Bastos e do Barbosa. Ninguém tem dúvida disso. O Jair está jogando bem, mas o Bastos é muito mais jogador hoje do que o Jair. Só que ele está fora de forma, está machucado. O Botafogo perdeu 2 jogadores que são insubstituíveis. Eu acho que esse é o discurso que o torcedor quer ouvir. Eu acho que esse é o discurso fácil, dizer que é insubstituível. Mas eu não vou por esse caminho. Eu vou pelo caminho de que erraram na janela. Não são jogadores insubstituíveis. Erraram na janela. De novo, se tivessem trazido o Bitelo e o Wendel já em janeiro, fevereiro,
eu acho que a gente estaria em outro patamar, em outro nível. Mas, de fato, são dois jogadores que, na opinião de muitos, são insubstituíveis, que elevam demais o nível. Bastos, na reta final da derrapada de 2023, parecia um zagueiro ruim naquele momento. Demorou para ele virar um grande zagueiro. Isso é verdade. Pode ser que aconteça o mesmo com o Jair e o Davi Ricardo. Agora o Almada e o Luiz Henrique, que já chegaram e começaram a jogar pra caramba, não precisam nem de tempo de adaptação, porque eles são jogadores muito acima da média. Não é verdade isso aqui, tá? Não é que o Luiz Henrique e o Almada chegaram e saíram jogando bola absurdamente. Isso não é verdade. Eu lembro que no começo do Almada e no começo do Luiz Henrique, inclusive haviam críticas. Havia críticas da torcida do Botafogo contra esses jogadores, dizendo que o Luiz Henrique só queria de balada, só queria saber de mulher, que estava com a cabeça na Europa, que não estava preocupado em jogar futebol. Essas críticas existiam. O que o Botafogo fez, na minha opinião, muito acertadamente naquela oportunidade, foi deram pelo menos uns 10 jogos para eles, para os dois. Vai jogando, 90 minutos, paguei 20 milhões de euros, vai, filho. 20 milhões de euros, tu não vai ficar aqui descansando, não. Esquentando o banco de reserva, não. Vai jogar. Na medida que você dá esses 10 jogos em sequência para eles, eles pegam o ritmo de jogo e se entrosam com o time. E aí sim eu concordo com o Rizek. Como eles são jogadores que precisam de quase tempo nenhum de adaptação, porque eles são muito acima da média, esses 10 jogos foram suficientes para que eles começassem a performar em alto nível e fazer toda a diferença. E aí é uma pena o que nós estamos vendo com o Santiago Rodrigues, que é um cara que não entra em campo. E devia estar jogando. Bota o cara em campo, bota o cara para jogar. Matheus Martins não está jogando nada, Arthur não está jogando nada. Bota o Santiago Rodrigues para jogar. Por mais que o Arthur seja bom jogador, na opinião do Rizek, não está no nível do Luiz Henrique. Nem nunca estará, nós sabemos disso. E você perde dois atletas desse nível, você cai de patamar. Não vejo como não cair de patamar. Eu vejo como não cair de patamar. Era acertar na janela. E o Botafogo errou. Aí o Led Carmona, cara, o Botafogo eu ainda vejo como uma incógnita. Eu acho que o Botafogo pode se arrumar, mas eu não tenho essa certeza. Mas eu também não tenho a certeza de que vai ser o fracasso. O Botafogo me deixa sempre um ponto de interrogação. O Led está pegando leve aqui. Ele acha que o Botafogo pode se arrumar, mas não tem certeza que vai. Por quê? Porque o comandante do Botafogo é um cara fraco. O Renato Paiva é um cara fraco. Se o Renato Paiva fosse um cara que inspirasse confiança, ninguém teria dúvida. Se o Botafogo estivesse atravessando esse mesmo momento sob a liderança do Luiz Castro ou sob a liderança do Jorge, eu duvido que o Led Carmona e todos os outros estivessem falando o que estão falando. E a torcida do Botafogo concorda comigo, cara. Você quer ver só uma coisa? Vem comigo aqui, ó. Eu fiz uma enquete aqui no canal do Manel, primeiro perguntando, né? Você demitiria o Renato Paiva? Para 73% de quase 3 mil votos, sim. É para demitir o Renato Paiva. Beleza? E aí depois eu pergunto, torcedor do Botafogo, você acredita que com o Luiz Castro, o Glorioso poderia dar a volta por cima na temporada? E para quase 2 mil votos, 79% acreditam que sim. Então, o que acontece? O problema não são os jogadores. Embora o Renato Paiva ele esteja dando um tiro no pé, ele está se suicidando nessas coletivas, jogando sempre nas costas dos jogadores toda a culpa do mundo. Vocês já repararam nas coletivas do Renato Paiva? Ele não tem culpa de nada. A culpa é sempre do jogador, nunca é dele. Nunca é ele que escalou mal. Nunca é o time dele que não está bem treinado. Nunca é o time dele que está mal posicionado nas bolas paradas por um mau treinamento. Nunca é o time dele que está mal posicionado nas bolas aéreas ofensivas por mau treinamento. Nunca é o time dele que está deixando de conseguir cortar bolas da área, de recompor, jogar compactado por falhas de treinamento dele. Nunca é culpa do Renato Paiva. A culpa é sempre do jogador, do Gregory, do Telles, do Marlon, do John. Ele vai toda coletiva metralhar um jogador diferente. Porque o Renato Paiva nunca está errado.
Ele é o dono da razão. Tô mentindo? Pega as 3 últimas coletivas dele e assiste. É uma coisa de maluco. Eu nunca vi técnico nenhum vencer título, dominando o vestiário, tendo apoio do vestiário, indo para a coletiva queimar jogador da forma como o Renato Paiva faz. Esse cara é completamente maluco. Ele não faz ideia do quanto que ele está criando um clima negativo com a torcida, criando um clima negativo contra os jogadores, ou melhor, com os jogadores. Eu vi esses caras me darem um brasileiro e uma Copa Libertadores da América. Eu tenho certeza que o Gregory joga muita bola. Eu tenho certeza que o Alex Telles joga muita bola. Eu tenho certeza que o Marlon Freitas joga muita bola. Eu tenho certeza que o John joga muita bola. Aí o Paiva vai em coletiva para poder dizer que a culpa é desses caras. Desculpa, irmão. Você que é um técnico ruim. É você que não está conseguindo extrair desses jogadores o que de melhor eles podem entregar. A culpa é sua. A responsabilidade é sua. Você é o líder. Você é o comandante. Não seja covarde e não fuja à sua responsabilidade. Quando eu vi a primeira coletiva dele metendo pau em jogador, eu achei estranho, cara. Mas eu até me iludi no primeiro momento. Falei, porra, corajoso esse cara, hein? Corajoso esse cara. Vai dar uma mexida ali no vestiário. Eu acho que o vagabundo vai fechar a porta, sair no tapa. E pode ser que isso mexa positivamente com o time. Eu acho que foi um tiro no pé. O Botafogo piorou de um jogo para o outro. O Botafogo piorou de um jogo para o outro. Eu não tenho informação, mas assim, eu não consigo acreditar que os jogadores sejam felizes com o Renato Paiva. Se você é o Gregory sendo queimado em coletiva, você seria feliz? Você estaria feliz com o treinador? Se você é o Telles queimado... você errou. Errou. O jogador erra. O goleiro franga. O jogador faz pênalti. O jogador faz gol contra. Porra, Cannavaro nunca fez um gol contra. O Baresi nunca fez um jogo ruim. Nunca errou. Cafu, Roberto Carlos, Aldair, Lúcio. Porra, todo mundo erra, irmão. O teu técnico tem que ir para a coletiva falar, ele errou, mas ele tem crédito. Ele errou, mas ele é bom jogador. Ele vai melhorar no próximo jogo. Aí o cara vai e bota o Cuiabano. Nada contra. Gostei das atuações do Cuiabano. Acho que o Cuiabano tem condições de ser titular, inclusive. Mas para pensar do ponto de vista do Alex Telles. Então, fica complicado, irmão. Fica complicado. Não estou gostando da gestão de elenco que esse cara está fazendo. Dentro de campo é uma zona, obviamente não estou gostando. E assim, não vejo muito horizonte com esse cara, não. Se eu sou o John Texas, eu já estaria conversando com vários no mercado. Vários no mercado. E na primeira oportunidade que um cara que eu confio diga que vem para o Botafogo, eu promoveria a troca. Aliás, eu fiz uma enquete, né? Te mostrei aí, a galera tá indo por esse caminho também. E acho que é um erro da diretoria do Botafogo blindar e proteger um cara que tem muito pouco a entregar ao Botafogo. Uma coisa é você blindar o Luiz Castro. Outra coisa é você blindar o Arthur Jorge. São caras que, num curto espaço de tempo, te mostraram que podem te dar o resultado que você espera. Outra coisa é você blindar um Renato Paiva que, num curto espaço de tempo, não te deu prova alguma de que vai te entregar o que você espera. Acho que a diretoria do Botafogo está embarcando na direção errada. O vento está soprando para a direita e os caras estão indo para a esquerda. Mas é só um torcedor na internet falando. Então, beleza. Em dezembro a gente vê. Tô falando que é para demitir o Paiva amanhã, mas começa a procurar alguém melhor. Se você é profissional, você tem plano B, você tem plano C, você tem plano de contingência. Só blindar alguém que não te traz resultado, isso não é ser profissional, não. Com todo respeito.